18, do 23 ao 27, só para a gente recapitular um pouco o que está acontecendo, que nível essas coisas chegam, até mesmo para a gente adentrar no próximo assunto, que é de extrema importância e que traz muitas dificuldades para especialistas, para estudiosos, para exegetas e para a direção eclesiástica. Como lidar com o assunto que é do capítulo 19. Porém, então, vamos aqui continuar no 18. 23 até o 27. Alguém para ler, faz favor. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, por tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, mostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe. Aleluia. Então, vimos a atitude do Senhor. Na semana passada nós vimos que um talento são 6.000 denários, né? E um denário é praticamente um dia de salário. Seria 300 e tantas toneladas de prata ou de ouro, aí o valor vai depender se é prata e ouro. Isso, Jesus está trabalhando com uma hipérbole nessa história aí. Trazendo uma dívida assim, ó, incalculável, se não pagou uma dívida dessa até agora, não paga mais. E ele solicitou a generosidade do rei, e se comprometendo a pagar a dívida. Eu pago a dívida, ele não se negou a pagar, ele não virou devo, não nego, pago quando puder. Não, eu pago a dívida. Porque o rei falou, então vai prender ele, vão vender ele, a mulher, os filhos e tudo que tem para ver se tudo aí que ele tem, o que é que vai saldar da dívida que ele tem comigo. Então, quando ele solicitou a generosidade do Senhor, o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou a sua dívida. Então, você imagina como é que o sujeito não sai... sai daquela condição ali, coitado, para ser vendido e tudo, e ele então, como o rei percebeu que ele jamais poderia pagar aquela promessa, então ele exerceu ali uma misericórdia tremenda, que é baseada em Mateus 6,12, na oração que Jesus ensina, que diz, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Então uma coisa assim tremenda. E ele agora vai sair da presença do rei, usufruindo de todo o brilho do sol, do calor, do ânimo, da alegria e da satisfação de uma dívida tão imensa sendo perdoada. E quando ele sai das portas ali da casa do rei, da casa real, e ele sai na rua, a primeira pessoa que ele encontra na frente dele é alguém que lhe deve. E aí, então, no verso 28, vamos ver 28, 29, 30 e 31, porque foi até onde nós paramos, vamos ver? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, conquistaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então, veja bem como é que é a coisa. Num ajuizamento, o perdão pode ocorrer sim. Salmo 85, versículo de número 10. 85, 10. Quem achar, faz favor de ler para nós aí. Salmo 85, 10. Salmo 85, 10.
Aleluia. Então, quer dizer, isso aí. A lei tem a sua exigência. Ela exige que seja resolvido a demanda. Mas tem lugar para a misericórdia, para a justiça, para a paz, para a amizade. O capítulo agora 89, lê para nós aí, o capítulo 89 do mesmo livro de Salmos, o versículo agora o 14. Olha o que diz. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do seu curso. Isso. Então, quer dizer, a justiça e o juízo são a base do trono de Deus. Mas diante dos olhos dele, diante do rosto dele, tem misericórdia, tem verdade. É por isso que Tiago pôde escrever uma palavra tão maravilhosa que diz assim: a misericórdia triunfa do juízo. Deus é um Deus de amor que quer ter ato de benevolência e misericórdia para com a humanidade. Porque nós violamos a lei moral de Deus, né? Mesmo quando nós não temos consciência disso, que às vezes a pessoa não conhece os pormenores, não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, mas mesmo assim ela não deixou de violar uma lei moral de Deus. Então Deus, por meio de Jesus, providencia uma maneira de perdoar todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados. Isso é importante, isso é imprescindível para o perdão das nossas dívidas para com Deus. Mas o que aconteceu? Este moço recebeu um benefício tão grande, de um ato de misericórdia tão maravilhoso do seu Senhor, na parábola de Jesus, e quando ele encontra com um conservo, com alguém que lhe deve, ele deve aquela soma lá que deu milhões de dólares, aí semana passada a gente viu ali, dá milhões e milhões de dólares, ele agora está diante de alguém que lhe deve 100 dinheiros, que representa mais ou menos naquela época 3 meses, um pouquinho mais de 3 meses de salário nosso. Salário aqui é 1.200, é 3.600, 4.000 reais no máximo. A dívida dele não dá para comparar com a dívida do perdoado. E aí ele agiu para com o seu devedor numa situação assim tremenda. Ele foi lá e pegou o outro pelo pescoço: não, você vai me paga, eu vou te pagar, ser generoso. As mesmas palavras que ele usou com o rei, que eu vou te pagar tudinho. Ele falou: não, eu vou te mandar para a cadeia. Você vai preso até que você pague o que você me deve. Ele não teve a mesma generosidade, a mesma beneficência, a mesma misericórdia que o rei teve com ele. Ele não teve com aquele que o devia. Nós tratamos na semana passada que quem deve tem que pagar. E o credor tem todo o direito de cobrar. A Bíblia não é contra isso, ao contrário. Ao contrário. Agora, também o ato de misericórdia, por isso que nós chegamos até a citar aqui semana passada, que se você puder e quiser, não empreste, doe. Você vai evitar dor de cabeça e problema. Não foi isso? Semana passada cheguei a falar disso, né? Então haja com a de benevolência, faça a doação, ou faça o perdão da dívida, como esses que estão aqui, para evitar qualquer conflito e atrito. Ele não fez isso com o seu Patrício, ao contrário, queria lançar na prisão. Isso causou uma indignação da parte dos outros conservos que viram o que aconteceu com ele lá dentro, que assistiram a cena, tudo dentro de uma parábola, né, gente? Na cena de que houve um perdão da sua dívida milionária e ele agora está ali cobrando de um outro daquele jeito. Então aquelas pessoas ali ficaram até revoltadas, né? É revoltante ver uma pessoa tratar com tamanha deferência e ser tão mesquinha para com o próximo depois de ter uma dívida perdoada. Então eles foram lá e contaram para o rei: não tem aquele moço que o senhor liberou, ele pediu para o senhor dividir em mais parcelas para ele pagar a dívida, e o senhor falou que tá bom, que não ia vender nem ele, nem a esposa, nem os filhos, nem a propriedade que ele tinha para pagar a dívida, saldar a dívida, e também não ia nem mais dividir em parcelas ou dar mais tempo. O senhor perdoou a dívida dele plenamente? Ah, sim. Pois é, lá fora ele se encontrou com um moço que devia 4.000 reais, aí 3.000, sei lá quanto a ele lá, e pressionou o sujeito e chamou a polícia para prender, para ficar preso até pagar. Pagar o que deve. Ele não agiu com o outro igual o senhor agiu com ele, não. Ao contrário, mandou prender, maniatar o outro e levar para a cadeia. E então o rei toma uma atitude.
nessa parábola de Jesus. Então, que coisa assim, que tremenda, né? O que vai acontecer? Porque, como eu disse, Deus, por meio de Jesus, arrumou uma forma de pagar as nossas dívidas para com Ele. E não importa quantas pessoas nos devam, nada se compara à dívida que nós temos para com Deus, o qual Ele perdoou. Então deveríamos seguir o exemplo deste rei, que na parábola de Jesus representa Deus, um exemplo de graça, um exemplo de misericórdia, de bondade e de generosidade, perdoando a dívida do outro. Mas como ele não perdoou, o que o rei fez? Vamos lá. 32 até o 35. Mateus 18, 32 a 35. Aí agora ele trocou a dívida por ofensa. Para pagar inicialmente a sua dívida, segundo a lei, o rei iria usar de uma lei em que o sujeito, sua família e seus bens seriam vendidos para que voltasse para os erários do rei aquilo que competia à dívida do moço. Sim? Aqui esses atormentadores são, no caso, policiais ou alguém? Vai passar por tormento mesmo, entendeu? Não é só uma prisão comum igual eu mandar outro, não. Ia passar por tormento. Veja bem, a primeira situação é você vai ser vendido, você, sua esposa, seus filhos vão viver como escravos para os outros, pelo menos vocês vão comer, vão beber e vão viver. E tudo que você tem agora vai para mim para pagar a dívida. Como ele não perdoou o outro, você vai preso, você não vai ser vendido mais. Nem sua esposa, nem seus filhos. Mas você vai ser atormentado na prisão. É um negócio assim, esquisito, né? É um negócio muito, muito estranho para nós, a essas coisas, não é? O miserável e cruel, que foi o que saiu lá da sua dívida perdoada, ainda usufruía do sol da misericórdia real quando tratou o seu conservo com tanta falta de misericórdia. O rei revogou a decisão anterior, aquela ordem de ser vendido, deu lugar a ser entregue aos verdugos, que o torturasse até que visse pagar a sua pena. Então, é uma tortura unicamente penal, viu, gente? É só então, quer dizer, ele vai ser corrigido. Aí, o que seria isso? Jesus não entra no detalhe, é açoite, são grilhões presos na parede, entendeu? Como é que é? Vai jogar água fria pingando na cabeça da pessoa? A gente não sabe. Ele só diz o seguinte, olha, aquela situação de ser vendido e depois poder viver na casa de alguém, sendo tratado como escravo, ele, a esposa e os filhos, e comer, beber e existir, e dali para frente dar um jeito na vida deles, ele agora vai ficar numa prisão sendo torturado, sofrendo tortura. Então, que coisa terrível. E aí, acaba a parábola. Que alívio para mim, para você e para nós que a parábola acabou aí. Só que Jesus, então, lança o versículo 35, que a gente vai ler, a sua palavra para os seus ouvintes, e aí diz isso aí, ó. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoar de cada um a seu irmão as suas ofensas. É fora do lugar de festa, onde tem pranto e ranger de dente. Como isso acontece, como se passa,
Tem um monte de teses, um monte de entendimento, eu não vou entrar no mérito de nenhum deles ou delas. Porque há uma visão diferente de inferno, que não é o Sheol da Bíblia, né? O inferno que é o Hades, que é a tradução de Sheol, que é simplesmente sepultura, morreu e está sepultado. Passou para o grego, que a mesma palavra é Hades, só que para um grego é um deus que tem um cachorro de 3 cabeças, chamado Cérbero, e que as pessoas entram e tem cavernas para elas passarem, dependendo do tipo de vida que ela viveu aqui na Terra, ela vai ficar lá dentro, daquilo lá. E se a pessoa for honesta, séria, verdadeira e sincera, ela então pode subir um caminho para o Monte Elíseos, que é o Éden, é o paraíso do pensamento grego. Já é diferente, as almas estão lá vivas, estão sofrendo e padecendo pelo que fizeram aqui na Terra. Então, na nossa escola, nós já sabemos muito bem como é que é esse assunto, então nós não vamos entrar aqui no mérito da questão. Mas Jesus diz que vai haver ele está chamando a atenção, olha, Deus vai corrigir, Deus vai cobrar daquele ou daquela que teve o seu pecado perdoado e foi incapaz de ter o mesmo ato de misericórdia para com o seu próximo, que o ofendeu. Lembra que a pergunta anterior, nos versículos anteriores de Pedro, era a seguinte: quantas vezes devo perdoar meu irmão que me ofendeu? 7 vezes? Eu acho que Jesus lembrou do Lameque e da profecia das 70 semanas diante de Daniel. Não só 7 vezes, mas como 70 vezes 7 vezes. Então você traz o ato de perdão para um número assim, olha, muito distante do que você está pensando, do que você está imaginando. Se Pedro se lembrou da profecia de Daniel 9, ele vai falar, puxa, olha quanto tempo que Deus está aqui esperando que o povo se emende, se conserte e vai voltar para ele. É quase 500 anos. 10 jubileus menos 10 anos. São as 70 semanas de Daniel. Se é que isso chegou a passar na mente de Pedro, então na hora do relacionamento com o outro, nós devemos saber muito bem como lidarmos com isso aí. O perdão é imprescindível para a vida da fé. Mas, poxa, pastor, eu fui tão humilhado, eu fui tão execrado ou execrada naquela atitude, naquela ação, aquilo me feriu tão profundamente. Sim, mas nós também pecamos contra Deus, nós ofendemos o Deus Criador, o Todo-Poderoso, e Ele nos perdoou em Cristo Jesus. E se nós requeremos esse perdão em Cristo Jesus, que nós também possamos doar, participar ao outro que nos ofende, que nos trai, que nos faz mal, também o perdão. Lançar mão do perdão para lidar bem. E eu particularmente acho que não é à toa que aqui no livro de Mateus, logo em seguida, ele vai falar do primeiro relacionamento de adulto, de uma pessoa, onde ela vai ter que lidar com essas diferenças entre homem e mulher, macho, fêmea, que Deus os criou, que vai dizer para o homem, toma tua esposa, sai da casa do teu pai, agora vai viver tua vida. São completamente diferentes a estrutura física do homem e da mulher, seus órgãos reprodutores, tudo completamente distinto, diferente, mas que se atraem. E dentro dessa diferença agora tem que viver uma unidade. Para entrarmos aqui no capítulo 19, que vai falar sobre divórcio. Quando Adão... Eu já estou entrando no próximo capítulo, tá, irmãos? É um prefácio aqui. Quando Adão olha para a mulher e diz, agora sim, esse é osso do meu osso, carne da minha carne. Ele não está falando apenas porque a história da Bíblia diz que foi tirada uma costela do homem e Deus fez a mulher ali da costela do Adão. Ele está dizendo que nós dois agora, nós vamos formar um par. Uma união, uma unidade. E eu, a partir de hoje, não posso dizer o que é meu, nem ela vai dizer o que é dela. É tudo nosso. Nessa união, nessa conjunção psicológica, emocional, sentimental, física, sexual, em todos os âmbitos, agora é uma só carne. Uma unidade.
o um. Dois, agora formam um. Porque Jesus vai estar num lugar e alguns vão querer perguntar para ele o que ele acha do divórcio, mas a expectativa desses camaradas era tentar Jesus desacreditar a sua doutrina e as suas ações. Se ele fosse muito rigoroso num posicionamento, está vendo como é que ele é rigoroso? E se ele afrouxa um pouquinho, está vendo como é que ele afrouxa essa situação? A pergunta é capciosa. Ninguém ali deles, os que estão perguntando, não querem entender o processo, como é que é, não. Para ver, o senhor pensa assim, como é que a gente deve agir da melhor forma? Não é isso, não. Eles estão querendo retirar de Jesus uma resposta para que eles possam falar mal dele. E a resposta de Jesus vai ser uma resposta sabendo o que ele está respondendo. Ele está entendendo muito bem qual é a intenção deles na pergunta que eles vão fazer para ele. Por isso que ele apresenta a sua resposta da forma como que ele apresenta. Do jeito que ele apresenta ali. Então, capítulo 19, versículo 1, 2 e 3. Alguém para ler, faz favor. Então veja a pergunta, a intenção desses homens ao lidar com isso aí. Quanta coisa que está por trás disso aí, quanto sentimento deles contra Jesus e contrário a Jesus. Então Jesus vai responder para eles agora, sabendo muito bem, está muito ciente das intenções deles. E a resposta que Jesus vai dar aqui agora nesse verso 4 é uma coisa que deve nos chamar muita atenção. Pode ler 4, 5 e 6, outra pessoa. 4, 5 e 6. Isso. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tem se lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea fez? E disse: portanto, deixará um homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separará, não separe o homem. Então veja bem que coisa interessante que está acontecendo aí. Jesus, na verdade, está dando uma resposta a partir desse verso 3, o verso 4. A resposta de Jesus é assim, olha só. Se vós quereis dizer por um motivo específico, minha resposta é sim, sim. Tem sim a carta do divórcio. Agora, se vós quereis dizer por todo e qualquer motivo, a minha resposta vai ser não. Não separe o homem o que Deus ajuntou. Eles estão baseando essa pergunta a Jesus em Deuteronômio 24:1. Faz favor aí. Deuteronômio 24:1. Deuteronômio 24:1. Quem vai ler? Deuteronômio 24:1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos por ela, coisa feia, e ele lhe fará escrito de repúdio, e lhe dará a sua mão, e a despedirá da sua casa. Quer dizer, lá no 24:1 de Deuteronômio, olha, caso havendo essa situação, que um homem está vendo que aquela esposa ali que ele tomou para si, em outras versões tem uma coisa indecente, não é como tem que ser, do jeito que é para ser, moralmente,
psicologicamente, emocionalmente, dentro daquilo que é a estrutura do casamento, e para se manterem fiéis e verdadeiros um com o outro, né? Ele vai fazer o quê? Não achar graça aos olhos. Ele está vendo que o negócio não entendeu? Não está certo. Ele vai fazer uma carta de repúdio. Já agora, vamos considerar que Moisés é quase 1.500 anos antes de Jesus. 1.500 anos depois, a pergunta é, pode mandar embora por qualquer coisa? Se ele não gosta do café que ela faz, manda embora? Se ela queima demais o pão, então ele manda embora? Se ela não limpa a casa igual ele acha que deveria estar limpinho, ele manda embora? Está entendendo? Então agora botou para qualquer motivo. Não é para qualquer motivo não. Que história é essa? Como é que é isso? Então, Jesus inicia a sua palavra lá em Gênesis 1:27. Vamos lá, Gênesis 1:27. E depois o 2:24. Jesus vai lembrar da criação dos dois sexos. Entendeu? E que ele queria o que disso aí, olha. Quem vai ler para nós aí? Outra pessoa. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. Isso aí. Então, para Deus, o relacionamento a dois é macho e fêmea. Capítulo 2, verso 24. Pode ler você mesmo, Gabi, faz favor. 2:24 agora. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Isso aí. Então, para fazer a unidade. Para Deus, o relacionamento a Deus, o casamento, o projeto de Deus, o plano de Deus, a dois é macho e fêmea, homem e mulher. Diferente disso é a criação humana. Qualquer coisa diferente